programa que você vai ouvir agora é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, você ouve o que o Agreste fala e sabe o que o Agreste faz. Falando com o Agreste. Apresentação Marcelo Jorge. Agora 12:01, muito boa tarde, muito bem-vindos a essa segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2014, no ar falando com Agreste sempre após a Manhã Total com Marcos Cardoso. E agora você sabe o que é destaque na programação de hoje do Falando com Agreste. Diretório do PSB realizou almoço de confraternização com membros e simpatizantes aqui em Garanhuns. Exclusivo. Entrevista com o presidente do PSB local traz novas revelações sobre o caso FAMEG. Dr. Ivan Rodrigues dá nome aos bois e revela a identidade de um dos empresários que vem dificultando a reabertura da Faculdade de Medicina. MEC divulga hoje primeira lista de chamada dos aprovados do SISU. Zé da Luz quebra o silêncio, fala de futuro político e diz que Caetés está entregue às moscas. Campus da UPE em Garanhuns abre inscrições para cursos de pós-graduação. Vereador caruaruense volta à prisão. Um outro já é considerado foragido da justiça. Confira também o giro de notícias pelas cidades da região e ainda a participação do jornalista Marcos Antônio, Geraldo Mouré e nossos correspondentes no Agreste. Com trabalhos técnicos de Aninha Marques, a partir de agora está no ar, Falando com Agreste. Partiu pra escola. Volta às aulas 2014 do Pérola Magazine. No terceiro andar, material escolar com preço imbatível e ainda parcelado em 0 mais 6 sem juros. Bolsas a partir de R$ 69,90. Caderno universitário 15 matérias Bad Boy, apenas R$ 29,90. Caderno para desenho Hot Wheels 40 folhas, apenas R$ 2,50. E mais, comprando a partir de R$ 50, o Pérola personaliza o material do seu filho. Volta às aulas no terceiro andar do Pérola Magazine. Orgulho de ser da terra. Se você começou 2014 com uma sensação que esqueceu algo em 2013, ainda dá pra voltar um pouco no tempo. A Ford Fórmula ainda tem unidades com IPI reduzido. É isso aí. Aproveite as últimas unidades do seu Ford tão sonhado, sem acréscimo de IPI e com as vantagens que só mesmo quem tem a Fórmula pode oferecer. Mas se apresse, pois essas são as boas lembranças que restam de 2013 e já estão no final. Seu Ford ainda com IPI reduzido, só na Ford Fórmula em Garanhuns, BR 423, na saída para Recife. Fazer propaganda, todo mundo faz. Quando se grita o nome de um produto nas ruas, é uma propaganda que está sendo produzida. Mas utilizar a técnica publicitária aliada ao marketing da sua empresa e contar com quase 2 décadas de experiência para produzir sua mídia no rádio, impressas, TV ou na internet não é uma aventura e nem tarefa para qualquer um. Porque uma agência tem que ter história, nome e sobrenome de comunicação. marcelojorge.com 87-3761-1500. E ponto. O ano passa. Passam os meses, semanas, dias e horas. Mas o que não passa é a eficiência de Da Rocha Peças. A cada dia, Da Rocha investe mais ainda no atendimento, na ampliação do seu mix de produtos e na atenção com você e o seu carro. A maior variedade em peças para as linhas leves ou pesadas. Você encontra na loja que já é uma referência para você e para Garanhuns. E entenda por que todos os clientes da Rocha são clientes satisfeitos. Da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro é confiança. Pois entregar diariamente suas crianças em nossa instituição, confiando um dos maiores e mais valiosos bens da sua família em um colégio que provê as disciplinas e zela pela integridade com os cuidados de um bom pai e preza pela sua educação e respeito com o amor de uma boa mãe, não é tarefa para qualquer instituição. Esse é o ambiente no qual o seu filho sente-se mais que aluno, pois torna-se parte de um grande projeto de vida. Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Matrículas abertas 2014.
Falando com Agreste e a hora certa. Agora 12:06. 27 graus no bairro do Magano, segunda-feira, 13 de janeiro de 2014. O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Henrique Mariano, ofereceu ao Ministério Público Federal, nesta quinta-feira, dia 9, uma notícia crime contra o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. O ato foi fundamentado na utilização de avião da Força Aérea Brasileira pelo senador para o deslocamento de Brasília para o Recife, no dia 19 de dezembro, no ano passado. Entenda o caso na reportagem de Eric França. Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e ex-presidente da instituição em Pernambuco, Henrique Mariano, ofereceu nesta quinta-feira ao Ministério Público Federal uma notícia-crime contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. O ato foi fundamentado na utilização de avião da Força Aérea Brasileira pelo senador para o deslocamento de Brasília para o Recife no dia 19 de dezembro do ano passado, quando ele se submeteu a uma cirurgia de implante capilar no hospital privado da capital pernambucana. De acordo com Henrique Mariano, o senador Renan Calheiros, ao utilizar o avião da FAB para fins particulares, poderá responder judicialmente por infringir o decreto 4.244 de 2002 da Presidência da República, que regulamenta o uso das aeronaves da FAB. A lei determina que as autoridades que eventualmente utilizem esses aviões fora das hipóteses previstas no decreto devem responder pelos seus atos na área civil e penal. E no momento em que o senador solicita essa aeronave afirmando que se trata de um compromisso oficial sem ser, ele incorre na prática do crime de falsidade ideológica. Além disso, caracteriza também ato de improbidade administrativa, porque ele está se locupletando do patrimônio público. No ano passado, Renan Calheiros utilizou o avião da FAB para participar de um casamento no interior da Bahia e para se submeter ao implante capilar no Recife. Nos dois casos, o senador anunciou a devolução dos valores das viagens aos cofres públicos. O Ministério Público Federal irá analisar a notícia-crime e, caso aceite, poderá oferecer uma denúncia contra o presidente do Senado, e ele poderá responder judicialmente pelos crimes de falsidade ideológica e improbidade administrativa. Reportagem Eric França. Agora 12:08. E o que era apenas um almoço de confraternização do Partido Socialista Brasileiro e alguns convidados, membros de outros partidos aqui em Garanhuns e na região, comemorando com um pequeno atraso a chegada de 2014, transformou-se em um ato no qual os pratos principais foram discursos pela unidade daquela legenda, PSBista. Capitaneada pelo presidente da Comissão Provisória do PSB em Garanhuns, Dr. Ivan Rodrigues, que concedeu com exclusividade uma entrevista a ser veiculada ainda hoje neste programa. O encontro contou com nomes de expressão política local e regional, como os ex-prefeitos Zé da Luz, Sampainho, Joseraldo Rodrigues, Sandoval Cadengue e Eudson Catão, além dos gestores Paulo Lins e Nivaldo Azevedo, ex-secretários Marcos Regis, Júlio César Sampaio, Antônio Coelho Filho, Dr. Etelvino Chaves, membros da comissão do PSB, além do ex-vereador Mário Faustino, vereador Paulo Leal, pré-candidato Damásio Cardoso, além de outros convidados da região. Com discursos inflamados em prol da unidade partidária do PSB, em defesa da reabertura da FAMEG e no apoio aos projetos do seu líder, o presidenciável Eduardo Campos, os presentes mostraram que o tão propalado 2014 enfim chegou. E os cordões azul e encarnado vão começar em breve as suas batalhas. Agora 12:10, e com o nome fora da mídia política em 2013, o ex-prefeito de Caetés e candidato derrotado à prefeitura de Garanhuns nas últimas eleições municipais em 2012, José Luiz Sampaio Zé da Luz, do PHS, concedeu entrevista exclusiva ao programa Falando com Agreste. Nas suas declarações, a nossa reportagem, realizadas no encontro que reuniu integrantes do PSB no último sábado no restaurante de Dona Lu, aqui em Garanhuns, Zé da Luz contou um pouco da sua trajetória política e se mostrou ainda indeciso quanto ao seu futuro. Falando com a Agreste, é uma satisfação estar aqui com o Marcelo e falar para os ouvintes e dizer que nós temos uma trajetória política aqui na região, vocês sabem, foram 3 eleições aqui em Garanhuns, eleições difíceis, Marcelo, em 2008, né, foi candidato pelo PSB, disputando contra o prefeito que ia para a reeleição.
Fomos candidatos em 2010, fizemos aliança com a deputada Ana Reis. Sou hoje o primeiro suplente do PHS. Em 2012 fomos candidatos a prefeito em Garanhuns, eleição que toda Garanhuns conhece, uma eleição que a gente viu nas pesquisas, faltando 17 dias. Houve a desistência de um candidato, uma desistência que até hoje eu acho que o próprio grupo não entendeu, porque quando se entra numa campanha, se entra com um objetivo, defendendo proposta para o município, então teve aquele revés que aconteceu e aquilo por tabela terminou também atingindo o nosso município lá de Caetés, uma derrota de 129 votos, mas a gente continua acreditando, entendeu, que a região é uma região que tem uma grande potencialidade, principalmente o governador Eduardo, que teve ações importantes aqui na região, mesmo o partido estando um pouco, vamos dizer, desorganizado, o PSB, mas teve agora esta reunião com a intenção de juntar essas forças que sempre estiveram do lado do governador, como eu estive em 2006, aqui acreditando naquela eleição dele, uma eleição muito difícil, e ele se elegeu governador, vem fazendo um grande trabalho, e a gente acredita que tem muitas realizações, apresentar essa proposta, o grupo se organizar, definir qual é o papel de cada político desse que faz parte do partido. Eu não estou no partido, mas me considero do PSB, continuo no PHS, e vamos aguardar as determinações que vêm, porque a região é muito importante, nos dá a maior densidade eleitoral de Pernambuco, e com certeza o governador vai organizar essas forças para a gente enfrentar as forças que estão aí organizadas do PTB, que essa região eu considero como quartel-general do PTB, através da candidatura do senador Armando Monteiro, com todo respeito, com a sua competência. Eu estou em um partido que não decidiu ainda com quem vai ficar, se vai ficar com o candidato do governador, se vai ficar com o candidato, com o doutor Armando, mas eu tenho a minha identificação histórica com o PSB, mas vou aguardar uma decisão do partido. Mas quando o assunto foi a atual administração em Caetés, cidade que governou por 3 vezes, Zé da Luz foi contundente e avaliou como desastrosa a gestão do prefeito Armando Duarte do PTB, ao qual não poupou críticas. Duro nas críticas, Zé da Luz declarou que as obras propagandeadas pelo governo de Armando naquele município são, na verdade, obras estaduais e federais, e ainda alfinetou, opinando como acha que Caetés está hoje. Para entregar as baratas, né? Caetés, e o que a gente pode mostrar hoje, não teve ação nenhuma do município. Disseram que ia transformar a saúde, agora no final do ano, eu conheço um cidadão que foi para o hospital de Caetés para receber uma dose de glicose e mandaram ele comer doce em casa. Quer dizer, nenhuma glicose tinha para aplicar. Então, é aquele governo que tem um locutor que faz parte lá do secretariado, histérico, que chega no meio da rua, faz desfile de carro, desfile de máquina, que foi Dilma Rousseff que mandou para Caetés, a moto niveladora, a reta escavadeira, a caçamba, a enxedeira, e tá para chegar um pipa, faz desfile de carros, prometeram 2.000 empregos para ganhar a eleição, não atenderam esses 2.000 empregos, a cidade está abandonada, a cidade não tem uma única obra, e está recebendo 14 FPM. O governo passado, que esse fica tanto, recebeu 12 FPM, esse governo agora está recebendo 14, está recebendo mais o FEM de Eduardo Campos, que vai ser para construir o colégio estadual, e está recebendo mais outro FPM de Dilma Rousseff, que já mandou uma parcela em setembro de 50% e vai mandar outra em abril. Quer dizer, o município hoje é um município que tem uma situação financeira, entendeu, diferente do governo passado. Então fizeram aquela propaganda que ia ter médico para todo mundo, não tem os medicamentos para os doentes que precisam de remédio controlado, os hipertensos, diabetes e doentes mentais, não tem. Então é um governo que vive fazendo uma propaganda, até agora não disse para que veio. É fazendo propaganda exatamente em cima das ações do governo federal, que Dilma já tinha, era ação do governo Lula mandar essas máquinas para o município, essa frota mecanizada, mas você sabe que estrategicamente o pessoal liberou, Marcelo, perto da eleição, para chegar e ficar ali na memória do povo, bem fresquinho, que foi a ação do governo que mandou para ali. E depois veio o governador Eduardo Campos, defendendo aquele pacto federativo, e liberou mais outra parcela do FPM, que é o FEM. É nisso aí que o governo está em cima.
Com relação ao restante, eu pergunto ao povo de Caetés, não estou aumentando nada aqui, não é política. Procura uma ação do governo que não construiu 1 metro quadrado de calçamento. Você entra em Caetés hoje, Caetés tem um monte de casa para vender, Caetés tem terreno para vender. Na minha época não tinha uma casa, nem um terreno para você vender em Caetés. O comércio de Caetés está se esvaziando. Então, Caetés tem um prefeito antipopular, um prefeito que anda com 4 seguranças. Eu acho que você se elege para prefeito, você está perto do cidadão. O cidadão gosta de ter o seu prefeito, chegar perto dele, apertar a mão dele, conversar com ele, tratar ele bem. Zé da Luz fazia isso. E nunca perdi a eleição em Caetés. Eu nunca perdi. Meu filho perdeu, é uma extensão minha, tudo bem, estou dizendo. Foi um bom candidato. Agora, o que aconteceu em Caetés foi uma campanha mentirosa, prometendo dormir emprego. Eu tenho andado na zona rural, daqui a pouco vou para lá, tem 5 casamentos para a gente ir lá em Caetés participar. Então, é um governo que não existe. Não existe. Esse aí é o ex-prefeito José Luiz Sampaio, Zé da Luz do PHS, foi entrevistado nesse final de semana pelo nosso programa com exclusividade. Bom, o Ministério da Educação vai divulgar hoje, segunda-feira, dia 13, a primeira lista de chamada dos aprovados na primeira edição de 2014 do Sistema de Seleção Unificada SISU. Não há um horário definido para que a lista entre no ar. Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 17, 20 e 21 de janeiro nas instituições de ensino que oferecem as vagas, apresentando os documentos exigidos por elas e pela Lei Federal de Cotas. E o governo de Pernambuco lança o 2º Prêmio Pernambuco de Literatura. Podem concorrer obras inéditas de todas as regiões do estado. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 2 de março. Os prêmios podem chegar a até R$15 mil. Reportagem Vanessa Falcão. Prêmio Literatura. Estão abertas as inscrições para o 2º Prêmio Pernambuco de Literatura. O concurso, lançado pelo governo do estado, é voltado para autores que residem há pelo menos 1 ano em Pernambuco e têm interesse em publicar suas produções literárias. O objetivo do prêmio é promover a criação e o desenvolvimento da literatura pernambucana, como destaca Wellington de Mello, coordenador de literatura da Secretaria de Cultura de Pernambuco. Pernambuco tem uma tradição literária, né, já reconhecida há muito tempo, né? Então o prêmio ele é muito importante porque ele possibilita tanto revelar novos nomes, como também trazer à tona textos de autores que de repente estão com textos guardados. Podem participar todos os interessados que comprovem residência na região onde pretendem concorrer. As obras devem atender ao gênero escolhido, poema, conto ou romance, e não há limite de idade. Vão ser entregues até 5 prêmios no valor de R$5 mil para os vencedores de cada região do estado e um prêmio especial de R$15 mil para um dos finalistas. Proporcionar a participação fora do eixo da região metropolitana é um dos focos do concurso, como explica Wellington de Mello. O prêmio ele tem um perfil regionalizado no primeiro momento, porque ele prevê a premiação por macro-regiões. Então ele tem 2 prêmios para a região metropolitana, um para Mata, um para o Agreste e um para o Sertão. Desses 5 prêmios, né, um deles vai receber o grande prêmio, digamos assim. Então é bacana porque os livros eles concorrem também dentro das próprias regiões e aí dá acesso a esses autores que estão no interior e que muitas vezes não têm acesso à mídia ou a editoras aqui do Recife. As obras devem ser entregues presencialmente na coordenadoria da Secretaria de Cultura no Recife ou via Correios até o dia 2 de março. O edital da premiação pode ser consultado no site www.fundarp.pe.gov.br. Repetindo, www.fundarp.pe.gov.br. Reportagem Vanessa Falcão. Agora 12:19, 26 graus no bairro do Magano. Vamos ao intervalo comercial. Voltaremos daqui a pouco. Lembrando que o último intervalo desse programa teremos uma entrevista exclusiva com o presidente do Diretório Provisório do PSB em Garanhuns, doutor Ivan. Daqui a pouquinho. São 12:20 e eu queria dizer para você que o programa é sempre ao vivo e a partir da semana que vem teremos a interatividade a partir do blog Falando com a Agreste. Todas as informações que você ouvir aqui vão estar também postadas no blog e os áudios, os programas estarão também integrais para que você possa ouvir se naturalmente você perder a programação. Então 12:20, voltaremos em 2 minutos. Falando com a Agreste. Partiu pra escola.
Volta às aulas 2014 do Pérola Magazine. No terceiro andar, material escolar com preço imbatível e ainda parcelado em 0 mais 6 sem juros. Bolsas a partir de R$ 69,90. Caderno universitário 15 matérias Bad Boy, apenas R$ 29,90. Caderno para desenho Hot Wheels 40 folhas, apenas R$ 2,50. E mais, comprando a partir de R$ 50, o Pérola personaliza o material do seu filho. Volta às aulas no terceiro andar do Pérola Magazine. Orgulho de ser da terra. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro é pedagogia. A secular Casa de Ensino foi e é formadora de milhares de alunos que hoje fazem a diferença nos mais disputados mercados de trabalho. Uma instituição tradicional, mas que preza pelo constante rejuvenescimento da sua pedagogia, realizando altos investimentos em novas tecnologias e fatores humanos. Esse é o ambiente no qual o seu filho sente-se mais que aluno, pois torna-se parte de um grande projeto de vida. Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Matrículas abertas 2014. O ano passa. Passam os meses, semanas, dias e horas. Mas o que não passa é a eficiência de Da Rocha Peças. A cada dia, Da Rocha investe mais ainda no atendimento, na ampliação do seu mix de produtos e na atenção com você e o seu carro. A maior variedade em peças para as linhas leves ou pesadas. Você encontra na loja que já é uma referência para você e para Garanhuns. E entenda por que todos os clientes da Rocha são clientes satisfeitos. Da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. Se você começou 2014 com uma sensação que esqueceu algo em 2013, ainda dá para voltar um pouco no tempo. A Ford Fórmula ainda tem unidades com IPI reduzido. É isso aí. Aproveite as últimas unidades do seu Ford tão sonhado, sem acréscimo de IPI e com as vantagens que só mesmo quem tem a Fórmula pode oferecer. Mas se apresse, pois essas são as boas lembranças que restam de 2013 e já estão no final. Seu Ford ainda com IPI reduzido, só na Ford Fórmula em Garanhuns, BR 423, na saída para Recife. Fazer propaganda, todo mundo faz. Quando se grita o nome de um produto nas ruas, é uma propaganda que está sendo produzida. Mas utilizar a técnica publicitária aliada ao marketing da sua empresa e contar com quase 2 décadas de experiência para produzir sua mídia no rádio, impressas, TV ou na internet não é uma aventura e nem tarefa para qualquer um. Porque uma agência tem que ter história, nome e sobrenome de comunicação. marcelojorge.com 87-3761-1500. E ponto. A cada clique, uma nova notícia. A cada acesso, a informação que você precisa para ter um dia mais produtivo. Blog do Carlos Eugênio. Notícias políticas, sociais, esportivas, policiais, denúncias e a visão aberta de um mundo que muda a cada instante. Milhares de internautas conferem diariamente esse canal. Junte-se a eles. Blog do carloseugênio.blogspot.com. Falando com o Agreste. Apresentação Marcelo Jorge. Falando com o Agreste. E a hora certa. 12:24. E agora um giro pelas notícias com os nossos correspondentes. Intercâmbio de notícias. O jornalista Marcos Antônio traz as suas informações. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde, Aninha Marques. Boa tarde a todos. Olha, e atenção, concurseiros de plantão, essa notícia interessa a vocês. Será divulgado ainda este mês o edital para a realização do concurso público da Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal. No certame serão ofertadas cerca de 200 vagas que devem estar distribuídas em todo o estado. A previsão é de que as provas sejam realizadas já em março deste ano, sob a supervisão da COPEV, já que a Casal assinou um contrato com a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa, Fundeps, da Universidade Federal de Alagoas. O maior número de vagas será para o cargo de encanador, mas a empresa divulgou que serão ofertadas vagas para várias áreas de conhecimento. Com isso, o vice-presidente de gestão corporativa da companhia, Jorge Galvão, espera suprir a necessidade de pessoal da empresa estatal. Serão ofertadas vagas para as seguintes áreas: administrador de redes, advogado, analista de comunicação social, analista de sistemas, assistente social, biólogo, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, psicólogo, técnico industrial, edificações, química, mecânica, de informática, de contabilidade, de enfermagem do trabalho,
de segurança do trabalho, hidrometrista, assistente administrativo e assistente operacional. Portanto, fiquem espertos. Repórter Marcos Antônio, com as informações de Maceió para o programa Falando com Agreste. De Maceió, o jornalista Marcos Antônio falando com o Agreste. Obrigado, Marcos Antônio. Daqui a pouquinho, entrevista do dia com o Dr. Ivan Rodrigues, presidente da Comissão Provisória do PSB aqui em Garanhuns. Vamos agora ao Geraldo Mouré. Boa tarde, Mouré. Boa tarde, Marcelo Jorge e ouvintes do Falando com Agreste. Os criadores de bovinos e bubalinos do Agreste vivem um dilema. O que fazer com as garças que invadem suas propriedades? O bicho tem um nome científico engraçado, Bubucus ibis, mas é conhecida popularmente como garça vaqueira ou garça carrapateira. Vivem ao redor dos rebanhos de bovinos e bubalinos e fazem um trabalho importante no controle biológico. Elas cuidam dos insetos que parasitam o gado e comem tudo o que encontram, inclusive carrapatos, por isso o nome de carrapateira. Originárias da África, têm espécies similares aqui no Brasil, entre as quais a Aldea alba, nome do bicho em latim, que se alimenta de pequenos insetos e peixes. Acredita-se que no passado algumas garças vaqueiras chegaram ao Brasil, mas não conseguiram sobreviver devido à inexistência de criação de gado. Até aí tudo bem, para o produtor e para o rebanho. O grande problema é que em certos períodos o bicho visita as propriedades e toma conta dos rios. Voando sempre em bandos, entre 1.000 e 5.000 indivíduos, não há açude ou rio que sobreviva à sujeira provocada, pois, embora branquinhas, as garças não têm nada de limpa. Sua dieta é a base de sapos, carrapatos, gafanhotos e toda carniça que encontra na propriedade. Para afugentar as aves, os fazendeiros costumam queimar as árvores, entre outros artifícios. É o grande dilema do controle biológico. E você, o que faria se tivesse uma propriedade invadida por garças? Deixaria que elas cuidassem do gado, dando-lhe em troca a sua nascente? Geraldo Mouré, para o Falando com o Agreste. Depois dessa matéria aí, quando eu ver garça, eu vou ver que só serve para foto mesmo, né? Inclusive, matéria até indigesta para a hora do almoço, Geraldo Mouré. A dieta da garça não é lá realmente muito saudável nem apropriada, não. Agora 12:28, e um dos 10 vereadores de Caruaru acusados de corrupção voltou a ser preso no Agreste de Pernambuco e outro parlamentar é considerado fugitivo da justiça. O vereador Evandro Silva, do PMDB, foi preso na última quinta-feira e encaminhado à penitenciária Juiz Plácido de Souza. Já Averaldo Ramos da Silva Neto, o neto do PMN, não foi localizado e já é considerado fugitivo. O juiz Pierre Souto Maior, da 4ª Vara, determinou ainda a citação dos envolvidos no prazo de 10 dias e o agendamento da audiência de instrução e julgamento do caso de corrupção envolvendo a Câmara de Vereadores da cidade. Em escutas telefônicas, os dois citados ameaçam o prefeito José Queiroz e o secretário de Relações Institucionais de Caruaru, Marco Cazé. 10 representantes eleitos pelo povo são acusados de cobrar propina para aprovar projetos do executivo. Eles chegaram a ficar presos, mas foram beneficiados com habeas corpus, embora continuem fora do legislativo. Eric Lessa, delegado de Caruaru, admite que outras prisões podem ocorrer, se a justiça considerar necessário. O processo em si chegou na vara judicial recentemente, essa semana. À medida que esse processo chega no juiz, ele pode dar decisões, e foi isso que ele fez. Então possa ser que outros vereadores, além de Neto e além desse outro vereador, Evandro está preso, outros podem vir também ser presos? O processo decorre e, de acordo com o entendimento do Judiciário e do Ministério Público, há sim essa possibilidade. Falando com o Agreste. E a hora certa. 12:30.
O campus da Universidade de Pernambuco, UPE, em Garanhuns, está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação na unidade. Os interessados podem realizar suas inscrições até o dia 7 de fevereiro de 2014 no referido campus, mediante o pagamento de R$80. A seleção acontecerá entre os dias 8 e 13 de fevereiro e o resultado será divulgado no dia 14. Os candidatos devem providenciar a seguinte documentação: currículo vitae com comprovações, cópia do diploma autenticada, histórico escolar da graduação e uma foto 3x4. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria da Pós-Graduação do campus no telefone ou através do telefone 87-3761-8220 ou por e-mail. Anote pos.garanhuns@outlook.com. Agora 12h31. Nesse final de semana, como frisamos no início do programa, aconteceu um encontro, na verdade um almoço, entre partidários do PSB e alguns simpatizantes aqui em Garanhuns, mais especificamente no restaurante da Dona Lu, na Boa Vista, bem próximo à Universidade Federal. E nesse momento que estava certo de ser apenas o almoço e o encontro de amigos, na verdade não teria como não deixar de se falar de política. E se falou e bem de política, alguns discursos até inflamados acerca da unidade partidária do PSB. Conversamos após esse almoço com o Dr. Ivan Rodrigues, que é o presidente da comissão provisória do PSB aqui em Garanhuns. E nós vamos exibir essa matéria agora até o final do programa. Temos 28 minutos de matéria com o Dr. Ivan Rodrigues, onde se fala de eleições, se fala de Eduardo Campos nessa corrida presidencial, se fala do PSB local, da suposta fragmentação, mas também falamos de FAMEG. E dentre esse assunto FAMEG, o que nos tocou e chamou muito a atenção é que o doutor Ivan foi o único, no meio de todo esse tempo que ouvimos falar dessa polêmica de fecha FAMEG, quem é o responsável, Caixa Preta, e ele falou o nome de algumas pessoas, dentre elas um empresário, um grande empresário, que seria um dos mentores, ou enfim, uma das pessoas que estão participando para que essa FAMEG, a nossa Faculdade de Medicina de Garanhuns, não seja aberta. E você vai saber por quê. Ouça na íntegra a entrevista a partir de agora realizada em Garanhuns com o Dr. Ivan Rodrigues, presidente da comissão provisória do PSB nessa cidade. Falando de tudo. Entrevista do dia. Conversando com o Dr. Ivan Rodrigues, presidente da comissão provisória do PSB em Garanhuns. No sábado, 11 de janeiro, aconteceu um encontro, na verdade, de amigos do PSB, que foi uma confraternização atrasada, né? Boa tarde, Dr. Ivan, falando com a Agreste. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade que você está me dando. E, na verdade, foi um encontro de amigos que eu fiz questão de fazer, ampliando o leque, além do partido nosso, também para trazer outros companheiros de outros partidos que fazem parte de uma base política do governo estadual. Então nos preocupa assegurar um mínimo de unidade no trabalho coletivo desses partidos, sobretudo com a visão que eu tenho do Agreste Meridional. Eu não consigo imaginar Garanhuns isolado do Agreste Meridional. Eu acho que há um rebatimento, há uma repercussão, tudo que acontece em Garanhuns reflete positivamente ou negativamente no Agreste e vice-versa. Também todo benefício para o Agreste Meridional resultará inegavelmente num benefício para Garanhuns. Então é preciso que a gente pense já uma forma política de fazer, de trabalhar as coisas, que não seja atendendo interesses pessoais isolados, e sim os interesses coletivos que se sobrepujam sobre os isolados, sobretudo se considerarmos o Agreste Meridional como região e não o trabalho de Garanhuns isoladamente. Nós percebemos que durante o encontro, algumas lideranças regionais, alguns ex-prefeitos se faziam presente, inclusive membros de outros partidos como o PHS, mas o que se concluiu, na verdade, é que a busca do PSB seria a busca de uma unidade, para que pudesse se falar a mesma língua, uma padronização para que o Agreste ganhasse com isso. Exatamente, veja bem, nós percebemos que a não obtenção de certos benefícios, a conquista de certas reivindicações não ocorrem por falta de representatividade política da nossa região. Nós temos uma fragilidade política partidária na região. Então é preciso isso, que a gente corrija esse estado de coisas para poder assegurar força política participativa,
Sem força política a gente não consegue arrancar nada. Nós vamos permanecer nessa mesmice que Garanhuns passa há mais de 20 anos. Eu usei uma imagem num texto que botei na internet, dizendo que há muitos anos que a gente se limita a uma troca de bastão. Parece uma corrida de revezamento. São sempre os mesmos corredores trocando bastão a cada eleição, ou seja, a cada etapa do percurso da corrida. Então, é exatamente isso, Marcelo, que a gente precisa evitar. Nós temos que construir uma forma nova, diferenciada de fazer política. Uma forma decente, elegante e deixando de parte, não quer dizer que ninguém vai atender mais os projetos. Tá, todo mundo tem direito de ter seus projetos pessoais, mas nunca os interesses particulares se sobrepujando ao interesse coletivo, Marcelo. Doutor Ivan, é bem difícil hoje se analisar a política partidária em relação ao que a gente vem acompanhando na política nacional. Fusões de partidos anteriormente antagônicos, como a gente vem presenciando aí a nível de Estado, e o senhor fala numa certa pureza, num encontro do partido consigo mesmo, enfim. Mas como fica na nossa região? Tivemos, durante as eleições municipais, as últimas eleições municipais, uma certa fragmentação, e nisso percebemos que o PSB, como partido, saiu perdendo nessa região. Claro, isso não pode ser segredo, né, Marcelo? Porque eu próprio coloquei isso, que eu tenho, não sei se você percebe, você me conhece há muitos anos, você é um garoto novo, mas me conhece há muitos anos e sabe que eu costumo falar o que penso e por vezes escrevo e assino embaixo. Nessa questão de Garanhuns, eu escrevi e assinei embaixo. Eu tomei uma posição consciente, divergente do meu partido. Coloquei com toda a clareza e dizendo que esse é o meu partido, esse é o meu governo, dele ninguém me tira, a não ser mediante o processo de expulsão. E o que aconteceu? No final das contas, Marcelo, eu provei que estava certo. E isso me satisfaz, basta isso para mim. Eu não tenho projetos pessoais. Então, o que eu quero é que prevaleça uma forma nova, diferenciada de política. Quando eu falo nova forma de política, eu não quero falar em politicagem, nem em politicalha, nem em politiquice. Eu falo em política no seu sentido mais alto de administração e de filosofia. Então, é política no bom sentido e que nós podemos praticar. É difícil, Marcelo. Você é menino novo, tá certo? Se você pensar direitinho, nós estamos vivendo atualmente o mais longo período de normalidade constitucional que esse país já passou. Sabia? 25 anos. E a vida das nações, Marcelo, se constrói por séculos e não por ano, como a vida nossa, dos pobres seres humanos. E democracia, Marcelo, é um aprendizado constante e permanente. Não é fácil, não, é difícil. Xuxo dizia que não conhecia regime político mais podre, mais perverso, mais corrupto do que a democracia. Só que ele nunca tinha encontrado um melhor. Ainda era o melhor deles todos. Então é isso, Marcelo, que a gente tem que lutar e persistir. O que não podemos é desistir ou se omitir. Não, nós temos que participar. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que o PSB de Garanhuns criou, e você é testemunha, criou um modelo novo de trabalho político. Que há 3 anos atrás, que nós iniciamos e com um resultado excepcional, extraordinário. Todo mundo vinha para a última reunião, nós tínhamos 12 municípios participando aqui de mais variados partidos. Porque todo mundo queria aprender a forma nova, discutir problemas, deixar o nome para depois. O nome é secundário, vamos buscar depois de definir o programa, o projeto para o nosso município, vamos buscar o gestor. Então, a mesma coisa, nós estamos preocupados agora, a gente estabelecer, dar uma representatividade forte ao Agreste Meridional e, sobretudo, à nossa cidade de Garanhuns. Se nós não adquirirmos essa fortaleza na representatividade política, Marcelo, não vamos conseguir nada. Vai ser, novamente, a repetição do que foi o governo de Lula, que passou 8 anos no poder, presidente da República, e Garanhuns não teve a competência para botar um projeto na mesa da presidência da República. Nós estamos agora unidos, montando uma unidade de pensamento político, de ação, para novamente eleger um filho de Pernambuco presidente da República. Mas será uma maldição insuportável se nós não tivermos a capacidade, mais uma vez,
de preparar projetos, programas e um planejamento para botar na mesa do nosso novo presidente, que vai ser o doutor Eduardo Campos. Falando do governador do estado, o presidente do seu partido, na verdade, como o senhor fala, ele almeja o maior cargo político desse país, mas a última conversa que o senhor teve com o governador, o que é que ele espera do Agreste, unidade também do partido? Claro, é importante, é fundamental para o governador que ele possa se apresentar perante a nação com um mínimo de unidade do seu estado. E isso é um estado que ele tem, as pesquisas dão a ele mais de 70%. É o governador do estado mais bem analisado e avaliado pela população no Brasil. Então, é isso que tem que ser preservado, essa unidade, para se levar à eleição do presidente. Uma das grandes vantagens do governador é ter feito parte da base de sustentação do governo Dilma, do governo Lula, inclusive ter feito parte do ministério do presidente Lula à época. E isso aí ele começa ganhando, ele tem um discurso forte para uma suposta candidatura à presidência, a partir daí de ser um profundo conhecedor da política, da atual política do PT no país? Marcelo, aqui para nós, o governador Eduardo Campos é um profundo conhecedor da política desse país, sob todos os aspectos. Duvido que algum dos pretensos candidatos tenha o conhecimento, o preparo, a consistência que o governador Eduardo Campos tem para ser presidente desse país. Eu acho que essa é que é a grande questão. E quando eu vejo com muita tristeza um partido que nós apoiamos em 4 eleições consecutivas reclamar, e eu vi até umas pessoas de má fé que eu não gosto, e não gosto nem de perder tempo para responder esse povo, mas achar que o governador trair, nós temos aliados ou somos vassalos? Eu acho que não existe suzerano nem vassalo nesse processo, Marcelo. O PSB cresceu, tem todas as razões, tem todo o direito de almejar crescer também politicamente no cenário nacional. O PSB não é servo nem vassalo de partido nenhum, nem de cidadão nenhum. Pronto, eu acho que isso responde a sua pergunta. O que a gente percebe recentemente é uma certa dissolução, ou a dissolução da Frente Popular, onde o senador Armando Monteiro esteve também durante muito tempo na base do governador Eduardo Campos. E nesse momento o PTB parte para uma, digamos, carreira solo, onde o senador já se apresenta como candidato ao governo do estado. Qual a visão do PSB em relação à candidatura do seu partido? Eu acho que é uma posição legítima dele, tranquila, Marcelo. E as alianças se processam em função das conjunturas. Você tem que contextualizar, desculpe a expressão complicada, mas a gente tem que contextualizar as posições políticas, sobretudo em alianças partidárias, no contexto da época, da ocasião. O senador Armando Neto, figura respeitável, digna, e que tem todo o direito de colocar a sua candidatura também, como o governador Eduardo Campos tem todo o direito de colocar a sua candidatura a presidente da República e construir um voo solo, não é para ele, é construir para o PSB, que tomou grandeza nesse país. Tem uma posição hoje de relevo, uma consistência, que lhe dá o direito de reivindicar, disputar a presidência da República. Agora, é preciso que se aceite isso com urbanidade, com decência, com cordialidade, respeitar. Democracia se faz assim, Marcelo. Infelizmente, a nossa preparação democrática ainda é muito deficiente, entende? Mas, na verdade, é assim que se faz democracia. Primeiro que tudo, respeitando o direito alheio. Temos hoje no partido diversos nomes que podem vir a ser candidatos ou pré-candidatos ao governo do estado. Entre eles, Tadeu Alencar, secretário, Fernando Bezerra Coelho, ex-ministro da Integração, Antônio Figueira, outros nomes. Mas também temos o vice-governador. Qual será o papel do vice-governador, que também tem vontade de ser governador? Como o partido deve administrar essa questão para evitar um fogo amigo, para evitar outro problema, ou até uma implosão no partido? Não, eu acho que não existe essa possibilidade, porque o vice-governador, Dr. João Lira, tem uma identidade perfeita, absoluta. Faz 7 anos que trabalham juntos e trabalhando extremamente de forma coordenada com o governador. Ele será exatamente o continuador da obra do governador. Se acontecer, se resultar por qualquer circunstância, ele resultar ser o candidato, tudo bem, nós iremos fechar também com ele. Mas ele tem a consciência de que o primeiro papel dele é a continuidade do programa político do governador de Pernambuco, Dr.
Eduardo Campos, que marcou época no novo modelo de política nesse estado. O senhor acha que o Agreste, a nossa região aqui, tem uma certa simpatia maior por um desses nomes que a gente falou, em relação que seria uma aceitabilidade por parte, digamos, dos gestores municipais, Tadeu Alencar, Fernando Bezerra Coelho? Qual seria o nome, na sua opinião, que pudesse ser o nome mais viável para uma aceitação, inclusive, por nossa região? Olha, se você pudesse me garantir uma resposta dessa, você seria, no mínimo, um profeta. Então, eu não acredito em profecia nessa questão de política de candidato a governador. Eu não tenho a menor condição de fazer uma avaliação desse processo. Essa pergunta que você está me fazendo, eu não tenho a mínima condição de responder. A decisão, doutor Ivan. Eu tenho a impressão que o governador do estado não passou isso para ninguém ainda. A decisão é do governador ou é do partido? Não, a decisão é do governador discutindo dentro do partido. Então, é uma questão apenas de forma, que não prejudica a substância. A substância, ele já deu a pista. Ele já disse que vai procurar não um candidato, vai procurar um gestor. Ele disse isso. Então, eu acho que a pista está dada. Falando de tudo. Entrevista do dia. Falando de tudo. Entrevista do dia. Vamos voltar para o Agreste. O senhor conhece tão bem o nosso Agreste. Vamos falar de duplicação da 423. Na verdade, uma celeuma aconteceu quando se dispôs a se conversar a questão de por onde a duplicação ia passar, por onde teríamos mais um viés do progresso nessa região. E o senhor, na verdade, fez algumas matérias para alguns blogs defendendo a questão do anel viário passar por fora de Garanhuns, dando uma alternativa de crescimento também para essa região. Olha, Marcelo, eu tenho também minhas fragilidades, minhas fraquezas, minhas vaidades da coisa. Eu fui a primeira voz que levantou-se contra isso. Eu considerei um absurdo, porque isso é uma solução de engenharia que isso não se usa mais em cidade nenhuma do mundo. Por isso que estavam pretendendo fazer com Garanhuns. Trazer essa duplicação para atravessar a Brasília ali, no atual traçado. Que já tem um trânsito difícil, a mobilidade urbana complicadíssima, e iam trazer para jogar aí dentro. Eu sei que tem gente, a gente tem que ter paciência, tem que ter compreensão, porque tem gente que acha que desenvolvimento é vender bugiganga em beira de estrada e tal. Tem gente que pensa assim, isso é fazer o quê? Tem gente que pensa que arranha-céu é progresso e tal. Você fazer o quê? A cidade mais linda do mundo se chama Paris. E tem uma limitação de 6 andares, tá? E é a cidade que mais recebe turista no mundo. Então, essa história de se preocupar em vender automóvel, vender peça, consertar automóvel, tal, ou vender bugiganga na beira da estrada, isso não é desenvolvimento, não. Desenvolvimento é produção. Desenvolvimento é transformar Garanhuns num grande centro universitário. Desenvolvimento é romper esse bloqueio indecente e imoral que está se fazendo com a FAMEG. Uma nova faculdade de medicina aqui em Garanhuns assegura no mínimo mais de 100 professores, assegura daqui a 6 anos 600 alunos de medicina e formando a cada semestre 60 profissionais de medicina que o país está carecendo, e isso eu não discuto mais. Eu morri de discutir, mas hoje está provado que eu assisti a presidenta Dilma dizer que o Brasil precisa graduar 14 mil metros até 2017. E só existe uma forma, Marcelo, de graduar. Graduando. É com escolas de medicina. E nós temos aqui hoje uma escola pronta, preparada, equipada, reconhecida pelo Ministério da Educação e que não se autoriza. Por quê? Porque há um bloqueio. Há alguma coisa estranha, chamaram nesse tempo aqui de uma caixa preta. Tem uma caixa preta com relação à reabertura da FAMEG. Isso é que a gente devia estar brigando, rapaz. E Garanhuns não tem um deputado para brigar. Garanhuns tem o PT fazendo parte, dividindo a governança do município, e eu duvido, lhe faço um desafio agora, Marcelo. Se você encontrar um pronunciamento formal, oficial do PT de Garanhuns, defendendo a reabertura da FAMEG. Lhe desafio. Se você me trouxer isso anteriormente, agora em diante, mas não.
eu prometo que eu nunca mais falo em reabertura da FAMEG. Eu já fiz um texto, dirigi aos meus queridos, são meus amigos, eu quero bem a todos eles. Eu quero bem a Heraldo, eu quero bem a Pedro Passo, eu quero bem a Chico, eu quero bem a minha querida professora, minha querida professora. Então, veja bem, eu já fiz um apelo. Botem um bloco na rua, vamos pra rua, vamos defender a FAMEG. Eu prometo que carrega as faixas para vocês no fim da passeata. Eu vou carregar as faixas do PT no fim da passeata, mas bote o PT, que o ministro é seu. O ministro da Educação é seu, o ministro da Saúde é seu. E vocês não têm compromisso, vocês são ET. Será que vocês têm um compromisso político com Marte ou com Garanhuns? Então eu já fiz isso, já falei. E eu estranho porque é que o PT não se pronuncia. Isso para mim é uma coisa imperdoável, Marcelo. Isso é insuportável. Ou não está dividida a governança em Garanhuns com o PT? Você sabe muito bem disso. E por que não se pronuncia? Eu não tenho uma coisa estranha. O ministro da Educação quem é? Não é Mercadante do PT? O da Saúde não é o Padilha do PT? E por que o PT não responde? Só houve um homem que se empenhou nisso. Só houve um homem que se empenhou nisso. Viu? Que foi exatamente nosso amigo Fernando Ferro, que se empenhou pessoalmente, porque é um menino que foi criado aqui em Garanhuns, que tem todo o direito de dizer que é garanhuense, independente do certidão de nascimento. Foi a única pessoa e foi tratado mal, foi tratado indelicadamente, grosseiramente, dentro do Ministério da Educação. E isso aí, a comitiva que foi lá, nosso amigo Calvino, nosso amigo Toninho Coelho, são testemunhas da acolhida que o deputado Fernando Ferro recebeu. O deputado do PT foi tratado grosseiramente, mal educadamente. Eu não gosto de descambar para terreno pessoal, mas um cidadão despreparado, que foi quem atendeu, não foi o ministro que atendeu o deputado Fernando Ferro, foi um secretáriozinho lá, medíocre, inclusive usando argumentos falsos, que foi desmentido lá na hora por Toninho Coelho. Então esse cidadão foi quem recebeu. E o PT não diz nada, o PT não fala. A presidenta do PT, Garanhuns, está entregue, dividida a administração juntamente com Isaías, com o PT. Lula, nosso querido companheiro de Garanhuns, conterrâneo de Garanhuns, o governador anunciou que tinha uma entrevista marcada com ele no dia 26. Ele disse a mim pessoalmente, ninguém sabe o que foi feita essa entrevista, dessa audiência. Ninguém sabe se aconteceu, se não aconteceu, tá? Porque também ninguém diz nada. Aqui se falou numa caixa preta e é uma caixa preta. Ninguém abre essa caixa preta, Marcelo. O que é que tem por trás disso, Marcelo? Essa indagação ninguém faz. Por quê? Porque nós não temos um deputado para fazer essa indagação. Se a gente tivesse um deputado independente lá dentro da Câmara de Deputados, fazia essa pergunta. Senhor ministro, venha responder aqui. Por que é que Garanhuns, a Faculdade de Garanhuns, cumpriu todos os requisitos exigidos pelo edital e vocês não autorizam a migração da Faculdade de Garanhuns? Autorizaram 49 e deixaram de atender a autorização para a 50ª. Sabe quem é a 50ª? É a Faculdade de Garanhuns. O que é isso? Ninguém explica. Então depois no dia que é malcriação de Ivan Rodrigues, é um velho chato, abusado, que está ficando ranzinza. E eu acho até que tô. Mas garanto a você, Marcelo, eu sou um velho abusado, mas que adoro a vida, mas abomina injustiça. E aí com injustiça eu tô contra para brigar em qualquer circunstância, em qualquer terreno. Menos físico que eu não aguento. Pronto. Falando de tudo. Entrevista do dia. Ivan, nós falamos sobre FAMEG e a gente continua falando sobre FAMEG. O senhor fala que, de fato, a falta de uma representatividade faz muita falta, principalmente num momento como esse, para que se argumente, para que se solicite, se exija. Mas nós temos hoje o presidente do seu partido, que é o governador de Pernambuco, a representatividade maior do PSB. Qual a luta do governador pela FAMEG? Lhe dou uma visão perfeita. E eu posso dizer que eu sou testemunha da história. E se você conversar com o doutor Márcio Quirino, ele vai confirmar tudo isso para você. Quando surgiu a reivindicação da FAMEG,
o governador me chamou na frente de Márcio e dos diretores da FAMEG e me colocou como interlocutor dos interesses da FAMEG junto ao Conselho Estadual da Educação. Que nós lutamos muito, e eu lutei com muita força, que eu estava encarregado pelo próprio governador de lutar em nome dele. E conseguimos a aprovação no Conselho Estadual da Educação. Quero até nesse instante ressalvar uma coisa importante, que nós recebemos uma contribuição muito grande nessa época. Quem participou disso, nos ajudou muito na aprovação no Conselho Estadual da Educação, foi o professor Josias Albuquerque. Prestou um serviço extraordinário a gente. Até que saiu a aprovação e autorização pelo Conselho Estadual da Educação. E foi em cima dessa autorização que a FAMEG começou a funcionar. No terceiro período, surge uma providência jurídica, judicial, promovida pelos médicos, de parceria com um cidadão chamado Janguier Diniz, que é hoje o maior empresário do Norte-Nordeste de escolas particulares de ensino e que, representando uma associação nacional de faculdades particulares, se juntou aos médicos e também entrou como autor da medida judicial para impedir o funcionamento da FAMEG. Coisa estranha, como é que um presidente de uma associação nacional de estabelecimento de ensino particular se junta com os médicos para entrar na justiça proibindo uma escola particular funcionar? Não é estranho? Então, eu quero dizer a você, feito isso, quando na justiça foi barrado o funcionamento, o governador asseverou, e eu escutei o governador dizer que barraram o funcionamento da escola pela autorização do Conselho Estadual da Educação. Eu vou botar pelo UPE. E botou a escola pelo UPE. Está aí funcionando. Ou bem ou mal, com dificuldades? Claro que tem dificuldades, não é brincadeira não. Uma escola de medicina exige uma estrutura forte, pesada, significativa, né, Marcelo? E está aí funcionando. Agora, na hora que caiu no terreno do judiciário, escapou o controle do governador. O governador não pode mandar no judiciário, a questão está sob júdice. E a instituição, a FAMEG, está acionando, está lutando, está batalhando na justiça para conseguir a autorização judicial. Porque foram concedidas 49 migrações, menos uma, a da FAMEG, que recebeu nota 4 do Ministério da Educação. Então, tem uma coisa estranha aí. Eu não consigo, nem vou fazer uma acusação no vazio, Marcelo, que eu não vou fazer acusação de que é por conta disso, culpa daquilo outro. Mas que tem uma coisa estranha, que os ministérios da Educação e da Saúde, que são dirigidos por membros notáveis, figuras excepcionais do PT, precisam dar uma solução, uma satisfação ao Brasil, e particularmente ao Agreste Meridional. Porque isso não atinge só o Garanhuns, não atinge todos os municípios aqui em volta, que podia ter mais uma escola aqui na região. São as forças ocultas que hoje agem sobre a FAMEG? É política? É empresariado? O senhor citou alguns nomes. Não, veja bem, eu não chamaria de força oculta, não. Porque no caso específico de Jânio Quadros, botaram até nome de cachaça de forças ocultas, né? Então eu não quero confundir nem misturar uma coisa com a outra. Agora, é uma caixa preta, é uma coisa estranha, esquisitíssima, que ninguém dá uma explicação razoável. Você não assistiu, você não viu, você não leu ainda, até hoje, uma explicação razoável, correta, decente, sobre as razões do impedimento de funcionar a faculdade, a FAMEG, tá certo? Então seria preciso que a gente cobrasse. E aí eu digo a você, veja a falta que está fazendo a nós a inexistência de um deputado federal, que podia estar lá na tribuna da Câmara Federal dizendo: doutor Mercadante, o senhor é o ministro, por que o senhor não assina? Está na sua gaveta. Por que não assina? Qual é a razão que o senhor tem para se recusar a assinar o funcionamento da FAMEG de Garanhuns? Garanhuns está no outro planeta, o que é isso? É pior do que os outros? É porque não é da sua terra, do São Paulo? Você tem que dizer isso. E não tem quem diga, pô. Essa é que é a grande dificuldade. E no ano político, a dificuldade vai ser bem maior desse acesso. Porque há uma luta, há uma questão forte
E já mostraram a cor da chita, não já? Já fizeram demonstração, os expedientes dos esquemas, dos recursos que vão usar para combater Eduardo Campos. Vão apelar para qualquer coisa, vão apelar para tudo. Não estão tendo o menor constrangimento, o menor escrúpulo para combater e criar problema. Vão para a baixaria, vão descer de nível, vão para o terreno pessoal. Só que o governador já disse que não entra nesse terreno, não aceita. Elegantemente se não participa disso. Tem as suas restrições que coloca com elegância a restrição que tem. Cansou de dizer o ano passado, passou o ano passado todinho dizendo que se Lula fosse candidato, ele não seria candidato, ele abriria para Lula. Você viu, mais de uma vez. E não se respeita essa pessoa. Por quê? Por quê? Quer que o PSB seja vassalo do PT? Quer que Eduardo Campos, depois do partido apoiar 4 eleições, a candidatura de Lula e de Dilma, tem por obrigação pagar vassalagem? Isso não dá, meu filho. Isso aí é até uma coisa que não pode, é inaceitável. Doutor Ivan Rodrigues, muito obrigado por sua participação aqui no programa Falando com a Agreste pela Rádio Marano, e teremos oportunidades de conversarmos ainda esse ano, com certeza. Espero, porque você já me conhece e sabe que eu falo o que penso e por vezes boto no papel e assino embaixo. Não tenho nenhuma preocupação. Para defender minha terra, eu não quero nem saber, só quero que Deus me ajude. Falando de tudo. Entrevista do dia. Bom, portanto, tivemos a fala do doutor Ivan Rodrigues, que concedeu essa entrevista com exclusividade para o programa Falando com a Agreste. A partir de agora, naturalmente, os blogs também devem. E a gente pede até que entre nessa luta, os que ainda não estão, pela FAMEG, pelas irregularidades que ainda acontecem no nosso país, na nossa região, para que a gente possa ter dias melhores. Nós não estamos construindo uma cidade, um estado e um país para a gente. Estamos construindo para o futuro, para os nossos filhos, para os que virão. Mas se a gente puder ainda hoje, no presente, aproveitar um pouco disso, seria muito bom. Então espalhe nas redes sociais. Tentaremos, inclusive, o programa entrar em contato com o empresário citado pelo Dr. Ivan Rodrigues, e vamos abrir o programa, está aberto desde já também, para que os interessados na FAMEG possam vir aqui falar, doutor Antônio Coelho, filho, enfim, a todos que têm o que dizer. Conversaremos e, se Deus quiser, nessa semana que vem, tentaremos fazer com que esse programa passe a ser uma das bandeiras em luta da reabertura da Faculdade de Medicina de Garanhuns FAMEG, que já estaria agora em 2014 formando a sua primeira turma. Isso aí é uma grande perda. Muitos alunos estão dispersos aí em faculdades fora de casa, longe de Garanhuns, alguns longe do seu estado, inclusive, e poderiam estar aqui. Mas eu acho que isso é uma luta que não pode parar. E no ano político vai chegar muita gente tentando resolver isso aí. Vamos aproveitar, né? Muito boa tarde, e termina aqui a audição desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2014, do programa Falando com a Agreste. Produção e apresentação, Marcelo Jorge. Trabalhos técnicos, Aninha Marques. Comentários da jornalista Priscila Krause, doutor Alexandre Marinho. Correspondente, jornalista Geraldo Moré, Marcos Antônio, Carlos Eugênio, Daniel Melo, Fábio Leite e Edinaldo Oliveira. E informações das assessorias de imprensa e blogs regionais. Lembrando que esse programa vai estar postado no blog falandocomagreste.blogspot.com, com a gravação integral da entrevista do Dr. Ivan. Permaneçam na Marano FM, daqui a pouco a Vez do Brasil com a Aninha Marques. Muito boa tarde, muito obrigado. Partiu pra escola! Volta às aulas 2014 do Pérola Magazine. No terceiro andar, material escolar com preço imbatível e ainda parcelado em 0 mais 6 sem juros. Bolsas a partir de R$ 69,90. Caderno universitário 15 matérias Bad Boy, apenas R$ 29,90. Caderno para desenho Hot Wheels 40 folhas, apenas R$ 2,50. E mais, comprando a partir de R$ 50, o Pérola personaliza o material do seu filho. Volta às aulas no terceiro andar do Pérola Magazine. Orgulho de ser da terra. O Colégio Presbiteriano 15 de Novembro é respeito. Educar para Deus, para a pátria e para Garanhuns não é só um lema, é uma atitude diária do Colégio 15. Aqui, os alunos são conduzidos pelos caminhos do bem, do respeito à família, do amor aos semelhantes nas atitudes diárias, de louvor e temor a Deus. Esse é o ambiente no qual o seu filho sente-se mais que aluno, pois torna-se parte de um grande projeto de vida. Colégio Presbiteriano 15 de Novembro. Matrículas abertas 2014. O ano passa
Passam os meses, semanas, dias e horas. Mas o que não passa é a eficiência de Da Rocha Peças. A cada dia, Da Rocha investe mais ainda no atendimento, na ampliação do seu mix de produtos e na atenção com você e o seu carro. A maior variedade em peças para as linhas leves ou pesadas você encontra na loja que já é uma referência para você e para Garanhuns. E entenda por que todos os clientes da Rocha são clientes satisfeitos. Da Rocha Peças, a loja da fachada amarelinha na Avenida Caruaru. Se você começou 2014 com uma sensação que esqueceu algo em 2013, ainda dá para voltar um pouco no tempo. A Ford Fórmula ainda tem unidades com IPI reduzido. É isso aí. Aproveite as últimas unidades do seu Ford tão sonhado, sem acréscimo de IPI e com as vantagens que só mesmo quem tem a Fórmula pode oferecer. Mas se apresse, pois essas são as boas lembranças que restam de 2013 e já estão no final. Seu Ford ainda com IPI reduzido, só na Ford Fórmula em Garanhuns, BR 423, na saída para Recife. Agora você está bem informado. O programa Falando com o Agreste estará de volta amanhã, a partir do meio-dia. Tal começar 2014 com o pé direito. Se você tem débito com as Óticas Diniz, aproveite seu 13º e venha saldar suas dívidas. Procure nossa equipe de crédito e aproveite as facilidades. Liberação de juros e multa, descontos especiais para liquidação de débitos, renegociação especial para saldo devedor. Começar o ano sem dívida. Nas Óticas Diniz você pode. Procure a loja de origem de seu débito e obtenha maiores informações. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Em 2014, o mundo inteiro vem falar aqui.